Olá meus amigos, bom dia, Fernando Trader falando mais uma vez aqui, direto do nosso canal Zero Loss. Hoje quinta-feira, 29 de dezembro, né, de 2022. E vamos para mais um pregão aí, meus amados. Mercado aqui já em leilão, certo? Ontem primeiramente vou falar aqui do nosso indicador, tá certo? O indicador que nós estamos operando hoje é o FF 2.2 Turbo. Tranquilo? Mercado ontem fechou nesse ponto aqui, certo? Dando compra aqui, ó. Comprinha da tarde foi esse ponto aqui, meus amados, certo? E chegando aqui para cima a 1000 pontos, 1090 pontos, certo? Vamos aguardar agora ver onde é que ele vai abrir aqui para saber o que é que o nosso indicador vai nos indicar aqui, tá certo, pessoal? Lembrando que todas as decisões que nós tomamos aqui é a partir do nosso indicador, tranquilo? Então o que ele disser pra gente fazer, a gente faz, certo? Ao longo do vídeo a gente vai observando aí, certo, pessoal? Peço aí que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, e deixe aquele joinha, compartilhe com seus amigos e vamos pra cima, meus amados. Vamos lucrar na bolsa de valores, tá certo? Bom, ele abriu aqui já com um candlezinho para baixo, dando continuidade nesse movimento. A gente vai entrar aqui comprado, ó. Vamos lá. Eu entrei comprado aqui, certo? Entrei comprado já um pouquinho também atrasado aqui. A gente vai sair aqui com 80% da nossa operação, certo? 80% dela. Olha aí, já pegamos 80% da nossa operação, 600 pontos. E vamos para cima, certo? O mercado ele continua aí dando alta, né, continuidade do movimento, e a gente não sai da operação enquanto o nosso indicador aqui não nos indicar a reversão do mercado. Tranquilo, pessoal? E é assim que funciona. Esse é o indicador 2 FF 2.2 Turbo, certo? Aqui ele já, a partir desse ponto, pessoal, de entrada de ontem, ó, tá vendo? Ele já está aqui, ó, 1.200 pontos. Chegando a 1.300 pontos agora, tá certo? 1.300 pontos. Tranquilo? E aí a gente mantém a nossa operação. A gente só sai agora aqui quando ele der algum sinal de retorno, senão a gente permanece na operação. Tranquilo? Para quem quiser adquirir esse indicador, o link vai estar aí na descrição. Tranquilo, pessoal? E é isso. Nós estamos operando aqui um mini índice. Eu não gosto de colocar aqui no fundo porque às vezes dá uma poluição visual aqui pra gente, né? Mas a gente opera aqui um mini índice. Fernando, dá para operar também um mini dólar? Qualquer ativo, viu, meus amados? Qualquer tipo de ativo que tenha gráfico, certo? E qualquer tempo gráfico, qualquer gráfico também, ok? Aqui nós estamos operando no 30 box, gráfico de box, ok? De Renko. Mas eu posso estar operando nos 5 minutos do candlestick sem problema nenhum. Olha aí esse candle aí, tá vendo? Onde foi que deu a compra? Vamos ver. Onde foi que deu a compra? Lembrando, pessoal, que nós temos em diversas versões aqui de cores, tá certo? O nosso indicador. Olha, nós compramos nesse pontinho aqui, tá vendo? O mercado já está lá em cima. Então o que ocorre aqui, ó? Deu a entrada de compra ontem nesse ponto, um pouquinho mais abaixo, tá vendo? Essa aqui é a seta do lado Renko, do 30, certo? Aqui deu esse pequeno ruídozinho aqui, ó, certo? Deu compra novamente, veio aqui, deu uma vendinha aqui e tal. Vai depender do tempo gráfico que vocês utilizarem, é que vai determinar aí o alvo, tá certo? O tamanho do alvo vai depender do tempo gráfico. Olha aí, deu uma esticada, agora deu uma encolhida aí, vamos ver o que vai fazer. Aí tá no 5R, vamos ver o 60. 60, olha aqui. 60, vamos lá, no 60. Esse aqui é o gráfico de 60, pessoal. Deu compra nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Ele já andou aqui pra cima, ó. 3.000 pontos, tá vendo? 3.000 pontos já andou aqui pra cima. Certo? Deu essa venda nesse ponto aqui, ó. Tranquilo? Deu essa venda nesse ponto, ó, certo? Nesse teste. Quando der aqui para baixo muito longo, pessoal, não se vende nesses pontos. Espera ele voltar, em especial o candlestick, certo? Candlestick ele não tem
limite de pontuação, certo? Ele pode abrir e fechar no mesmo lugar que abriu, certo? Como esse aqui, por exemplo, mas ele pode também abrir aqui, ó, e fechar cá embaixo, tá vendo? Ó, tá vendo? 1.600 pontos abaixo. Então, se deu essa venda nesse ponto aqui, por exemplo, deu venda, tá vendo? Cá embaixo. O que é que a gente faz? Não vende aqui, certo? A gente espera ele testar aqui em cima, olha aí, ó. Ele voltou para testar, certo? Voltou para testar, a gente vende. Olha quanto é que a gente pega aqui, ó. 1.300 pontos. Tranquilo? Então é assim que funciona. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Ó, ele abriu, deu venda cá embaixo no fechamento do candle, certo? Como é o candlestick, não tem limite de pontuação. Então o que é que a gente faz? A gente não vende cá embaixo, a gente espera ele testar, certo? No indicador e vende novamente. Ou e vende, aí sim, olha lá, certo? Agora se ele fechar perto do indicador aqui, aí tranquilo, a gente pode vender, daí o nosso stop vai ficar acima e ele voltando, fazendo pullback ou testando, a gente até vende um pouquinho mais, sem problema nenhum, certo? Então esse vídeo hoje vai ser, o tema desse vídeo hoje é como ganhar de 100 até 4 mil reais no day trade, certo? A gente vai buscar essa meta aí. Hoje a gente não vai estabelecer, mas a gente vai passar dos 100, tá certo? Podemos chegar a 4 mil, vai depender aí do mercado, que o mercado vai oferecer pra gente hoje, certo? Nesse momento, quanto é que nós temos aqui, ó? Nós já poderíamos até, nós já estamos cumprindo até a nossa promessa aí, certo? Já está aqui em 162 reais, tranquilo? Então a promessa inicial foi 100 reais, olha aí, ó que pump aqui, ó. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó, certo? Então aqui, ó, já está em 200 reais, certo? Veja bem aí, pessoal. Então eu já posso até reter 100 reais aqui e deixar o restante e ver o que acontece. Vamos voltar aqui para o 30. O 30R, ver o que ele está fazendo lá. Olha aí, tá vendo? Continuidade do movimento e a gente fica aguardando. Ele deu essa esticadona aqui, é um bom ponto de a gente até dar uma saidinha, certo, pessoal? Mas a gente só está com um contrato. O que é que a gente vai esperar aí agora? Deixa eu colocar aqui no diário. O diário ele tem um alvo aqui para cima, deixa eu ver se ele já bateu esse alvo. Não, não bateu ainda, ele pode ir mais um pouco. Pode ir mais um pouquinho, certo? Depois ele fazer um pullbackzinho aí, ou continuar direto aí, pessoal. O mercado ele não tem... ele não diz o que faz, né? A gente tem que ficar atento, tranquilo? Ter um bom indicador como esse aqui, certo? E a gente ficar tranquilo. Quando o indicador assim, vamos voltar, a gente volta, certo? Mas enquanto isso a gente continua com ele, tá vendo? A gente segue aqui a jornada com ele, tranquilo? É assim, pessoal. Ah, Fernando, mas não tem o sistema aí da notícia, total, a gente tem que acompanhar? Não, pessoal, aqui a gente acompanha o indicador, ele vai nos indicar, certo? É o indicador que vai indicar tudo pra gente. Por exemplo, ó, olha aí, ó. Tá vendo? Ontem nós fizemos essa operação, ó, entramos aqui, fizemos essa mesma parcial que nós fizemos aqui, certo? E saímos com o máximo nesse ponto, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui nós pegamos 1.200 pontos, 1.100 pontos direto aqui para cima, na primeira operação que fizemos. Depois fizemos outras aqui, tal, e fechamos o dia com 5 mil pontos, 5 mil pontos, quase 6 mil pontos, 1.000 e alguma coisa de reais, certo? E é isso. No final da tarde deu essa operação, no período da tarde, entendeu? E até agora, ó, tá dando compra ainda, tá vendo? Continua na compra, já andou aí 1.500 pontos. Tranquilo, meus amados? Observe que nós compramos aqui, ó. Compramos nesse ponto, 140 pontos acima, nós saímos da operação. Ele já andou, ó, daqui, ele já andou 500 pontos. Então, se a gente não faz essa parcial aqui de 80%, a gente já estaria aqui com 500 reais, certo? 500 aí, ó, só nessa operação aqui. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Fernando, e o suporte e as resistências? A gente não está observando isso, certo? O que o nosso indicador nos indicar aqui, a gente segue. Tranquilo? Porque suporte e resistência, por exemplo, é uma situação como essa aqui, né?
Aqui seria uma resistência, tal, ele bateu lá, depois tentou de novo, até rompeu um pouquinho e depois ele voltou. Fez pullback, voltou a subir, rompeu resistência. Cá embaixo o suporte, certo? A gente pode trabalhar nesse sentido, pode botar uma parcial ali, mas nunca tomar uma decisão por completo a partir daquele ponto. Então é isso. Aqui é o seguinte, ó, a gente já chegou a R$200, né? Por exemplo, se a gente fechar essa operação, a gente estaria com R$200 já fechado ali, ok? Mas aí a gente vai fazer o que da vida? E aguardar ele continuar subindo ou aguardar ele descer para poder. Então o que é que a gente faz aqui? A gente se protege, tá certo? O mercado, para a gente ficar aqui no negativo, ele tem que descer, deixa eu ver, pontuação, 900 pontos aqui para baixo. Na verdade não é 900, é aqui, ó. É isso mesmo, 900 pontos, certo? 900, tem que descer 900 pontos aqui para baixo para poder ficar no 0 a 0 dessa operação. Você entende agora, pessoal? Então o que é que a gente faz aqui? A gente aguarda. Por quê? Porque se ele vier, fizer retorno aqui, antes de ele tocar aqui no na nossa proteção, entendeu? Ele já dá venda. Então nós entramos vendendo, vendido aqui, entendeu? Enquanto ele não fizer isso, a gente mantém na ponta compradora, certo? Enquanto ele não fizer isso, a gente mantém aqui na ponta compradora. Tranquilo? Pessoal, esse indicador aqui nós temos ele em várias versões de cores, certo? Temos essa cor aqui verde e vermelho, a cor padrão dos candle, certo? Temos nessa cor aqui embaixo, quem quiser usar aqui o histograma, certo? Coloca aqui, a gente também tem essa configuração, tá certo? Aqui é o seguinte, toda vez que faz um candle amarelo, pode vender. Toda vez que faz um azul, pode comprar. Não tem aquela coisa de meio termo, não. Certo? Aqui, ó, observe que não tem, ó. Não tem um meio termo. Ah, esse azul aqui, isso aqui não significa nada. Você pode vender, por exemplo. Esse azul claro aqui, ó. É uma entrada de venda, por exemplo. Entendeu? Uma entrada de venda aqui. Então vamos lá. O mercado tá aí, né? Tá dando continuidade e a gente mantém aí. Certo, meus amados? Deixa eu ver. Então aqui tem várias cores olha aí, temos essa outra versão aí, ó. A versão azul, tá vendo? Essa versão aqui, ó. Indicador mesmo, entendeu? Muda aqui algumas versões. Olha aqui, esse azul aqui, tá vendo? Ele tá mostrando nesse ponto, tá vendo? Aqui, ó. Então aqui é uma entrada de venda, entendeu? Reversão do movimento, certo? Ele pode aparecer aqui nessa cor azul ou na amarela aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Mas pode entrar tanto nesse aqui azul claro como na questão da venda, né? Se ele aparecer, se ele partir se tiver no amarelo aqui, ele aparecer esse azul, aí é compra, é sinal de compra, entendeu? É assim que funciona. Olha aqui de novo, aqui atrás, tá vendo? Deu lá a venda aqui, ó, certo? Tava no azul escuro, passou pro azul claro, venda na certa. Não tem erro, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Ó, não tem erro não. Então aqui é um sistema bem elaborado aí para realmente a gente obter lucro. No diário, pessoal, nós temos aí esse alvo, ó. Tá vendo? No diário temos esse alvo lá para cima, aqui para cima, tá vendo? Esse é o diário. Quem assistiu os vídeos aí anteriores, eu vou deixar aqui os vídeos de ontem até aqui no... Eu sugeri eles aqui, pessoal. Vocês que não assistiram, vocês assistirem aí, tá certo? São vídeos, como eu sempre falo, são vídeos um pouco longos, porque aqui são vídeo aulas, tá certo? Onde vocês vão... Quem tem um conhecimento prático já na Bolsa de Valores vai agregar um pouquinho mais. Quem não tem, pode ter certeza que vocês vão adquirir um conhecimento top de linha aqui, tá certo? E é assim que é, pessoal. Aqui a gente se mantém tranquilo, entendeu? Se mantém muito tranquilo aqui, por conta do nosso indicador, ele vai nos trazer aí essa paz, certo?
Esse é o indicador FF2.2, certo, pessoal? Aqui é a versão atualizada do FC 2.0, entendeu? E 2.1. Aí nós temos ele em diversas cores aí, pessoal. Vamos ver aqui, ele está querendo fechar esse candle. No diário ele foi o que ele fez lá, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele tenta aqui, ó, tende a testar nesse cara aqui, ó. Ele testou nesse cidadão aqui, ó. Olha lá, deixa eu colocar a máxima dele ali. Ó, ele quase que tocou, não tocou. Hoje ele pode vir, como ele fez esse coisa aqui pra cima, ele pode buscar aqui pra baixo. Aí na venda a gente entra, sem problema nenhum. Certo? Se ele der venda a gente entra sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Esse aqui, ó, tá fechando para baixo, tá vendo? Essa aqui é a versão light, mas os movimentos são os mesmos, as entradas são nos mesmos lugares, tá vendo? A diferença é que ele fica mais fino no gráfico, tá vendo? Ó, é a mesma versão, porém ela é mais light. E aqui é a versão turbo. Olha aí, tá vendo? Como ele incorpora mais aí a espessura dele. Então é isso, aparentemente ele vai fechar isso para baixo, certo? Vamos ver o que é que ele vai fazer aí. Então a gente tinha duas alternativas: fechar o nosso trade aqui em cima, mas aí a gente ia ficar sem saber o que fazer, né? Aguardando a próxima. Poderia até ter fechado aqui, esperado ele dar um teste para baixo e comprar novamente, entendeu? Aqui ele vai fechar aqui para baixo. Essa perna aqui, ó, de alta foram ó, a partir desse ponto. Ele alcançou aí 1.500 pontos, né? 1.400 pontos. E é isso. Provável que ele faça aí um pullbackzinho aí para baixo. Nós estamos aqui embaixo, pessoal. Ele vai dar entrada aqui antes de entrada de venda, antes de alcançar a gente aqui para baixo, certo? Isso aí é notório. Notório não, a gente não está vendo. O indicador ele vai nos indicar no momento certo, ele vai dizer aí. Tranquilo? Então ainda tem esse testezinho aqui para fazer, né? E é isso aí. Vamos aguardar aí, pessoal. Então assim, enquanto ele não der sinal de reversão, a gente não sai do mercado, certo? A gente não sai da nossa operação, entendeu? Porque o que a gente precisava fazer a gente já fez aqui, certo? Foi a nossa parcial, trazer para nossa proteção aqui, tranquilo? E manter, certo? Ó, ele já, nessa perna aqui, ele já andou, ó, novamente, eu vou te falar aqui para vocês, ó, certo? Ele começou ontem e já andou aqui 1.430 pontos, certo? Mas teve pernada aqui para baixo, ó, tá vendo? Que ele, ó, olha só quantos pontos ele jogou aqui para cima, tá vendo? 2.000, tá vendo? 2.100 pontos. Olha aqui para baixo, nessa outra perna aqui, foi a semana passada, pessoal. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele andou, ó, tá vendo? 3.300 pontos, certo? Deu essa pernada aqui também para baixo, quando deu venda, ó. 1.200 pontos. Aqui, ó, essa descida aqui brusca, olha só quantos pontos ele deu aqui, ó. 2.000 pontos aqui para baixo, tranquilo? Então o que é que a gente faz? A gente aguarda, né? Ele dá o sinal, olha aí.
Talvez ele até feche aí para cima. Se ele fechar, ele continua, vai buscar aqui em cima, tá vendo? Essa marcação que é lá do diário. Olha lá, fechou, pronto. Tá vendo, meus amados? Então a gente tem que ficar tranquilo. Tranquilo e calmo aí. Tranquilo e calmo. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ela é a aula 1, né, de hoje. Provavelmente vai ter o próximo, tá certo? Eu gosto de dividir para não ficar tão longo, né? Mas aí ele gira em torno de uma hora e meia aí cada sessão aí, tá certo? Justamente para vocês entenderem. Comenta aí, pessoal, se ele tá muito, o vídeo tá longo e se a comunicação ela tá muito lenta. Senão a gente dá uma aceleradazinha. Então vocês mesmo vai lá no aceleradorzinho ali e aumenta um pouquinho. Mas é importante até vocês fazerem isso do que não assistir o vídeo todo, tá certo? Faça isso. Se o tempo estiver curto, dê uma aceleradazinha no vídeo, entendeu? Que vocês conseguem pegar todos os detalhes do vídeo, certo? Melhor do que vocês assistir só uma partezinha e depois não assistir o restante, tranquilo? Mas se tiver tempo suficiente para assistir ele normal, porque aí você vai acompanhando o raciocínio aqui do trader, entendeu? E vendo detalhe após detalhe do nosso indicador aqui, do nosso operacional. E isso é importante, pessoal, certo? Que no mercado a gente não pode acelerar o gráfico, entendeu? A gente não pode, a gente tem que ali ter a paciência e tal, entendeu? O processo de aprendizado ele é muito mais, a disciplina é bem maior do que a questão prática, né? O pós, entende? Então se a gente não consegue concentrar no aprendizado, nas aulas, como a gente vai conseguir fazer aquilo no nosso dia a dia, se a gente não aprendeu de forma adequada, entendeu? Então os testes eles são sempre mais difíceis do que a própria... você vê o maratonista, por exemplo, ele treina praticamente o ano inteiro para chegar naquele dia ali, ele correr e conseguir vencer todos ali, certo? E é assim que é. Em todas as funções existe a disciplina e o empenho ali, entendeu? A gente vai à exaustão ali da nossa capacidade física, mental, entendeu, pessoal? E é isso aí. Nesse momento nós estamos com 1.200 pontos, que corresponde aqui a 200 reais, né? A gente já teve aqui, já teve nesse ponto aqui, que foi esse candle, e estamos aí, tranquilo? Então estamos aí, pessoal, vamos ter paciência e seguir o nosso indicador, tranquilo? Fernando, mas eu gosto de operar no gráfico de 5 minutos, certo? No candlestick. Vamos lá, pessoal, para o candlestick então. Candlestick. Candlestick, vamos lá. Olha aí. Olha aqui, pessoal. Ainda continua na ponta compradora, tá vendo? Deu a compra nesse ponto. Ó. Deu uma compra nesse ponto ontem. Hoje continuou, certo? E ainda continua aqui na ponta compradora. Tá fazendo esses dois topos aqui, né? Topo duplo, ascendente e tal, descendente, quer dizer. Falando um pouco da análise técnica aqui, ele já testou esse candle para baixo, esse tende a romper esse aqui, né? E aí, vamos ver o que acontece aí, certo? Em qualquer tempo, Fernando, em qualquer um. Do 1, ó, 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Olha aí, 1 minuto deu compra aqui, certo? Exatamente onde a gente comprou, ó. Entendeu, pessoal? A saída deu aqui, ó, no minuto. Deu compra novamente. Vamos ver quantos pontos nós pegamos aqui nesse minuto, ó. Olha aí, ó. Alcançamos lá 500 pontos, tá vendo? 500 pontos. Depois deu compra aqui, ó. Tá vendo? Testou, deu compra, venda nesse candle, testou aqui, a gente entra vendido, ó. Se quiser só sair nesse ponto aqui que deu venda, ó.
60 pontos. Aqui para isso é no 1, viu pessoal? Aqui para baixo deu 190. Tranquilo? Então aqui o alvo seria basicamente aqui, ó. Certo? Então daqui até aqui deu 150 pontos. Deu compra novamente nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Alcançou lá já 160 pontos. E aí vai. Não para, meus amados. Qualquer tempo gráfico ele funciona. Tranquilo? Ali, como eu falei, tá fazendo um topo duplo. Ó, vai dar venda aqui agora. Tá vendo? Isso é no 1 minuto. Certo? Fernando, por que não sai da operação? Porque nós estamos lá no tempo gráfico de 30 boxes. Certo? Aí a gente só vai sair dessa operação quando ele nos indicar aqui retorno, né? Volta aqui. Tranquilo? É assim que funciona, pessoal. Então é isso aí. A operação ela aconteceu nesse ponto. Tranquilo? Ontem. Como aconteceu ontem nesse ponto, deu continuidade e a gente segue. Entendeu, pessoal? Não tem aquela coisa de, aqui é máxima, tal, vamos vender. Não, não é assim que funciona. Só se o nosso indicador dizer, olha, vamos vender, e aí a gente entra vendido. Tranquilo? É isso aí. Pessoal, estou programando aí fazer um grupo fechado aí pra gente operar ao vivo, certo? Só que no fechado, certo? E quem quiser participar aí pode ir deixando seus comentários. Já tem até o nosso número aí do WhatsApp. Se quiser fazer um contato conosco aí, pode ficar à vontade, pessoal, certo? A gente vai organizar aí um grupo pra gente estar operando no fechado. E aí vocês vão participar diretamente das operações aí. Tranquilo? Poder falar, poder tirar suas dúvidas, certo? E é isso, somar junto aí. Olha aí, pessoal. Tá fechando mais um aqui pra cima, tá vendo? Tá fechando mais um aqui pra cima. Lembra que eu falei que ele poderia vir aqui pra cima, testar, né? O diário lá. Então tem esse alvo aqui, ó. Aí tá um pouquinho mais acima, por quê? Porque o nosso indicador não nos indicou reversão. Então a gente vai acompanhar ele. Tranquilo? Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Já pegar essa proteção aqui, ó. E levar ela um pouco pra cima, tá vendo? Ó, 380 pontos. Deixa eu colocar aqui, ó. 440 pontos. Deixa eu botar aqui, 440 pontos. Pronto. Só que ele ainda assim não vai pegar esse cara aqui antes de ele dar venda. Tranquilo? Só uma questão de programação mesmo. Tranquilo? Só que antes de ele tocar aqui, se ele vier tocar aqui, ele dá venda antes. Entendeu, pessoal? É isso aí. Nós estamos agora com 1.100 pontos. Certo? Vamos aguardar esse cano fechar aí pra cima. Vamos se cair tranquilo. Se ele não fechar, ele retorna aí e de repente pode até dar venda. Vamos aguardar aí, pessoal.
Vamos aguardar. Vamos aguardar ele fazer o movimento dele aí. Fechou mais um para cima, meus amados, ó. Fechou mais um para cima e tá indo embora, tá certo? Vocês entenderam, meus amados? Vocês entenderam como é bom a gente ter um indicador que me dá orientação, me dá segurança aí? Certo? Equilíbrio aí emocional, né? Paciência, tal, tranquilidade. Eu não falei para vocês, olha aí, tá subindo mais. Entendeu? Não indicou venda, a gente não vende. Entendeu? Pode virar 2, 3, 10 quilos para baixo aí. Se ele não indica, a gente não vende. Se bem que ele não vira 3, 4 quilos para baixo sem dar venda, viu, pessoal? É só uma força de expressão aqui, tá certo? Ele pode também aqui, ó, por exemplo, virou 2 para baixo e não deu venda. Tranquilo? Mais 2 para baixo e não deu venda. Nesse ponto aqui ele virou 2 para baixo e deu venda já, certo? Desse aqui ele só virou apenas 1, já dando venda em 1. Aqui 2 para baixo, desceu 2 e ainda assim não deu venda. Por quê? Porque não era o ponto certo de venda. Entende agora? Aqui, ó, aqui virou 2 para cima, não deu compra. Mas no terceiro, ó, aqui nesse primeiro que virou para cima foi o ponto da compra, certo? Então, como se pullback a gente não participasse dele, né? Então, o pullback é o engano muitas vezes. Ah, vou descer. Aqui, por exemplo, também, ó, tá vendo? 2 candles para cima, ó, 1, 2, fechou para cima, não deu compra, certo? Não deu compra. Ao contrário, a gente vendeu lá em cima, tá vendo? A gente vendeu lá em cima, certo? Então é isso aí. Aqui na verdade fechou 3 para cima, ó, 1, 2, 3 e não deu venda, rapaz. Entendeu? Não deu compra. Deu compra aqui embaixo, tá vendo? Nesse ponto, certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos botar cá pra cá, né? Ó. Triscou ali, ó. Triscou naquele ponto que nós marcamos lá, ó. Tá fazendo um pullbackzinho. Tá fazendo aí um pullbackzinho, é normal ele fazer, fecha um box, ele dá uma esticadinha para baixo, certo? E vamos ver o que é que ele vai fazer, né? Vou ver aqui o 60, pessoal, como que tá. É o primeiro 60 do dia, olha aí, tá vendo? Abriu aqui, ó, foi lá para cima, entendeu? Nosso indicador está indicando compra desde aqui, ó. Ele indicou compra desde esse ponto aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Desde esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Ontem, né? Na abertura de ontem. Entendeu? Aliás, foi nesse... aqui mesmo, né? A compra acontece aqui. Se alguém quis comprar aqui no final do pregão, comprou. E até hoje ainda tá no coisa. Não sai enquanto não... Isso é swing. Ele não sai enquanto não der venda. Certo? No swing trade, ó. 60 geralmente é swing trade, pessoal. Não há necessidade de comprar no 60 ou vender se for trade, certo? Existe um tempo menor aí, mais tranquilo. Beleza? Olha aí, ele continua aí, ó. Candle top de linha. Vamos ver aqui o diário, né? Como é que anda. Olha aí, ó, tá vendo? Será que ele vai pegar esse alvo hoje aqui, pessoal? Aqui em cima? Nessa máxima aqui hoje? Vai não, né? Ele teria que andar aí 2,5%, quase 3%. Né?
para poder ele alcançar lá. Mas é isso aí. Então assim, pessoal, enquanto não... Deixa eu vir aqui para os 5 minutos, que eu sei que vocês gostam de operar no candle 5. Olha aí, ó. Tá vendo? O candle 5 ele deu uma esticadazinha aqui para baixo, ó. Tá vendo? É natural, né, ele fazer isso, entendeu? O mercado financeiro é igual a onda do mar. Ele vai, vem, é natural. É por isso que essas ondas a gente não participa dela, ao menos que o nosso indicador ele nos indique que a gente deve surfar nessas ondas. Nós somos nós somos surfistas nesse caso aí de alta performance. Nós pegamos só as ondas devidas, né, pessoal? Aí, fechou para baixo, né? Esse aqui rompeu, pela lógica esse teste aqui para cima, né? E vem para baixo, entendeu? Então tá aí, análise técnica aplicada. Certo, pessoal? Aí a gente volta lá pro nosso gráfico de 30 e vê o que é que ele tá fazendo. Beleza? E o que é que ele tá fazendo aí? É como eu falei, né? Ali tem aquele pontozinho de parada, ó. Ele não tocou ainda. Ele tá vindo aqui testar aqui para baixo, certo? Possa ser que ele dê uma esticada aqui para baixo. Mas aí é aquela história sempre. História não, aquela realidade. A gente aguarda o sinal do nosso indicador aí. Nosso maestro aí. FF 2.0 Turbo. Tranquilo, meus amados? Olha aí, sem indicador a gente fica desse jeito, tá vendo, pessoal? Ó. A gente fica sem norte. Entenderam? Fica desse jeito aqui, ó. O gráfico sem indicador a gente trabalha assim. Tá vendo, meus amados? Aí a gente vai encher o gráfico de linha, tentar buscar isso, buscar aquilo. Aqui era uma máxima. Ele foi, rompeu, aqui já dava venda pra gente vir buscar cá o fundo, aquela confusão toda, né? Só que com o indicador a gente tem aquela nobre visão, tá vendo? A gente dispensa todos esses comentários aqui, certo? Então aqui, dos 100 a 4.000, né, a gente já tá com 100 aqui, 100 não, a gente já chegou a 200 e alguma coisa aí já, tá? Então já estaria garantido esse 100 aí, o primeiro prometido aí, certo? E aqui, quando eu falo de 100 a 4.000, vai depender da quantidade de contrato que você colocar aqui no gráfico, entendeu? Por exemplo aqui, ó, até com esses 5 contratinhos que a gente colocou aqui, certo? Como foi, deixa eu ver. Aqui, ó, só com ele aqui a gente já tinha pego aqui 600 reais, quase 700 reais, só com esses 5. Tranquilo? Então vai depender da quantidade. Se eu coloco 50 contratos aqui, eu teria aqui, ó, não era 1.190 agora, né? A gente já chegou a 200 e alguma coisa. Seria 1.900 reais já nesse ponto. Se eu estou trabalhando com 100 contratos, por exemplo, eu já alcançaria aqui os meus 4.000 reais. Vocês entenderam? Então esse é o esquema aí. Certo, meus amados? Olha aí, tá querendo fechar para baixo. Tranquilo? Ó. Aí a gente já dá uma preparadazinha aqui. Não faz nada enquanto ele não der sinal de reversão aí. Olha aí. Ó, aqui é o seguinte, pessoal. Se ele fechar esse candle aqui embaixo, ó, ele já dá venda, tá certo? Ele já dá venda aqui, ó. Se ele fechar esse box aqui embaixo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Eu vou deixar minha venda nesse ponto. Vou deixar minha venda aqui nesse ponto, ó. Porque se ele fechar esse box aqui para baixo, ele vai dar venda. Tranquilo? Aí eu já entro vendido nesse ponto aqui, ó.
Entendeu? Se ele fechar aqui embaixo, ele já dá venda. Aí a gente entra vendido. Caso contrário, a gente permanece aí na operação. Tranquilo, meus amados? É assim que funciona. Ele pegando aqui a nossa venda, a gente vai ficar com um lucro de R$154 nesse trade aqui, certo? Nesse momento nós estamos com 200. Tranquilo? Já chegamos a... Deixa eu ver... Vamos medir aqui. Chegamos a 247. Certo? 247. Então ele pegando, ele descendo aí, ele quiser ir mais para cima, pode ir, sem problema nenhum, tá vendo? Pode tocar lá ainda. Mas aqui ele pode cair, certo? Ele vindo aqui, provavelmente ele já fecha nesse ponto. É bem provável que isso aconteça. Certo, meus amados? Então, sabendo disso, a gente já fica preparado aqui, ó. A gente já entra aqui, descendo. E é isso. Vamos aguardar ele trabalhar aí. Vamos aguardar ele trabalhar. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar essa ordem um pouquinho mais abaixo, porque se ele não fechar vermelho aqui, certo? Se ele não der entrada aqui de saída, né? Entrada de saída, eu não entro vendido aqui. Ou seja, essa entrada de saída é a entrada de saída do trade aqui, pessoal. É, entrada de saída. Mas existe, não? Certamente existe, sim. Tem saída de entrada também, deve ter também essas coisas. Então é isso, a gente aguarda ele se decidir aí. Então assim, pessoal, quando a gente não tem tudo na vida, a gente tem que ter um norte, tá certo? Tem que ter um indicador. Ok? E esse indicador ele precisa ser realmente o nosso guia, entendeu? Ele precisa ter ali a capacidade, né, de nos orientar, entendeu? E a gente precisa também ter a nossa fidelidade para com aquele indicador. O que é indicador? Qual é o nosso principal indicador em nossas vidas? Nossos pais, né? E ele, por dever, né, e obrigação, precisa ser um bom indicador para nós, tá certo? Exemplo de vida, né? Vida própria, como pai, como cidadão, entendeu? Enfim, essa é o sistema natural das coisas, entendeu? Então no mercado financeiro não é diferente, certo? A gente precisa ter uma ferramenta que nos traga não só a confiabilidade ali, mas a certeza de que a gente, confiando nela, ela vai trazer pra gente o resultado que nós almejamos. Tranquilo? Então é isso aí. Por isso que eu estou apresentando essa ferramenta aqui para vocês. Estou mostrando aqui na prática, entendeu? Olha aí, ó. Aqui só nessa entrada de compra aqui, ó. Tá vendo? Ele já andou aqui para cima, ó. 1.570 pontos. Entendeu? Olha aí, ó. Se ele ficar vermelho aí, a gente entra a 1000 por hora, certo?
Se ele fechar vermelho, aí a gente já bate direto aqui, ó. Eu só puxo a minha ordem aqui para cima e já entro. Tranquilo? Mas Fernando, e o pullback? Ó, se ele fechar aí para baixo, a gente já entra. Se ficar vermelho, a gente já entra, tá certo? Por que a gente vai entrar no mercado? Porque possa ser que ele não teste para cima, tá certo? Se ele testar para cima, a gente volta e faz mais uma comprinha e puxa nosso médio para cima. Mas Fernando fazendo um médio para trás, não é, pessoal? Aqui a gente está aproveitando o movimento, certo? Olha, enquanto a gente conversa, vamos ficar esperto aqui. Tranquilo? A gente está aproveitando o movimento aqui, certo? Entrar na operação. Beleza? Se ele fizer pullback, na maioria das vezes ele faz, aí a gente volta, teste na verdade, não é pullback, é um teste. Aí a gente faz uma outra comprinha, a gente puxa nosso operacional um pouco mais para cima, certo? Ah, mas se eu não quiser fazer, não posso fazer, não precisa fazer, certo? Não é devido, não é necessário, obrigatório, entendeu? Vamos ver aí se ele vai fazer isso pra gente. Fernando, mas eu queria automatizado essa operação. Tá tudo automatizado. Ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Essa automatização aí. Tranquilo? Só que ao longo do curso aí da operação tem várias oportunidades de entrada, de saída, entendeu? Que no automatizado é uma coisa que é automático, né? Ele não vai prever muitas vezes, o robô lá ele não consegue prever esses imprevistos que vai ocorrer ali durante o curso ali do pregão, tá certo? Da operação. Então se a pessoa quiser fazer algum implementozinho ali na operação, uma saída, entendeu? Antecipar ou até alongar ela mais, talvez o robô ele não vai fazer isso, certo? Mas isso pode ser bom ou pode ser ruim, entendeu? A gente está mexendo muito nas operações, às vezes não é bom. Então se o programador ele programou lá e uma coisa boa, deixa lá, não tem problema. É o caso aqui do robô, do automatizado, certo? Então para vocês que vão adquirir, não necessariamente é devido você estar trabalhando com ele manual, já que tem a versão automática, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente não tem um pleno conhecimento, né, do que está ocorrendo ali, e aí fica meio que coisa, certo? Aqui para mim não, tanto faz estar automatizado ou não faz a diferença, até porque a automatização também foi feita por mim, certo? E é isso aí. Olha aí, tá vendo? Por que é que a gente só vende aqui embaixo? Ó? Entendeu? Porque esse candle aqui ele pode ainda fechar para cima, certo? E tocar lá em cima. Então a gente só vende quando ele der sinal de venda. Entenderam, pessoal? A gente só vende quando ele der sinal de venda. Enquanto isso a gente vai descansar aqui a ordem um pouco aqui, certo? Esperar ele testar aí para cima. Ah, interessante que nesses pontos aqui, ó, ao invés de a gente estar vendendo, a gente faz umas comprinhas, ó, tá vendo? É esses pontos que eu falo para vocês que o robô ele não vai identificar essas oportunidades de venda. Por quê? Porque a gente não pode programar isso aqui, certo? Aí a gente estaria deixando a operação muito volátil ali, muitas operações dentro de uma só operação, tranquilo? E nem todo mundo gosta de fazer isso aí. Aqui, por exemplo, deu a operação. Ó. Enquanto eu estava conversando com vocês, ó, subiu aqui 200 pontos aqui para cima. Dava para a gente ter pego aqui em cima, certo? Aí agora, como ele já testou nesse ponto, pessoal, certo? Ele tende agora a fechar aqui embaixo. Né? Se ele voltar aqui para baixo, a ideia dele aqui mesmo é vir fechar aqui abaixo aqui agora, certo? Ah, Fernando, mas não dava para vender aqui? Não, pessoal. O indicador ele não indicou venda. Mas não era melhor vender aqui do que vender agora cá embaixo? Era melhor, teoricamente falando entendeu? Mas eu poderia ter feito isso nesse candle, não é? Ele fechou esse candle para baixo. Lembrando que aqui também é uma estratégia nossa, ó. Quantas vezes ele negou, tá vendo? 1, 2, 3. Essa estratégia geralmente ela é de início de curso. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Olha só quanto deu aqui, ó. 730 pontos. Aqui uma estratégia de compra também nesse branco, ó. Daqui para cima. Olha lá, tá vendo quanto ele deu? Até agora 1.600 pontos. Certo? Só que antes dele alcançar lá, ele alcançou esse ponto e aqui deu venda. Se eu entro vendido nesse ponto, eu tomava um stop aqui em cima. Então, olha só o que é que eu estou
priorizando? O indicador, certo? Ele compõe todas essas informações, certo? Ele disse realmente poderia ter vendido nesse ponto ou não, entendeu? Como ele falou que eu não deveria ter vendido, vender, então eu não vendi, certo? E o mercado ele simplesmente subiu, tranquilo? São as variáveis, né, pessoal? É isso. Olha aqui, essa lapada aqui pra cima, tá vendo? O que foi que deu aqui? Continuidade do movimento, ó. Deu continuidade no movimento. Essa compra aqui, ó, tá vendo? Continuidade, certo? Ó, continuidade, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Aqui seria uma reversão. O indicador ele não deixou essa reversão acontecer, certo? Então acelerou para baixo, entendeu, meus amados? A mesma coisa esse candle aí, que ele já testou aqui embaixo, certo? Ó, novamente ele veio aqui perto, ó. Eu nem sei se ele rompeu o mínimo agora nessa conversa nossa. Deixa eu botar aqui num tempo menor. Olha aí, ó. Venda, tá vendo? Deu venda aqui, ó. Ó, alcançando aqui para baixo 270 pontos. Aí ele deu aqui, tá vendo? Ele até rompeu a mínima ali, lá do... E tá esticando aqui para cima. Entendeu, pessoal? Aqui tá no gráfico de 1 minuto. Ó, o 60 ou o 5, lembra desse candle que eu falei, ó? Pela lógica do análise técnica, esse candle testa para cima e cai. Olha só o que foi que ele fez. Testou exatamente para cima e onde ele veio? Vamos pensar mínimo. Voltou, o próximo voltou, fechou abaixo, o próximo testa novamente para cima e cai. Não rompeu essa mínima, certo? O que é que o outro faz? Testa até para baixo e sobe. Foi lá romper máximo. Aqui, ó, nesse ponto deu venda e nesse aqui você vende e cai em cima. E ele cai, olha onde ele fecha, tá vendo? Então é assim que funciona, tá vendo? Ó. Por isso que se você tivesse vendido nesse ponto aqui, ó, você teria que comprar, vender mais um pouquinho aqui acima, certo? Por quê? Porque candlestick, olha só o que acontece, tá vendo? Ele poderia ser esse candle aqui, ó, ele poderia ter vindo até cá embaixo. Então a gente aguarda, ou vende aqui, ou espera ele testar em cima e vende. Aí ele volta e olha só quantos pontos ele deu aqui, 260 pontos. Vocês entenderam? É assim que ele funciona. Tranquilo, pessoal? Por que é importante vocês assistirem essas aulas aí? Não fique criando atalho aí no mercado não, pessoal. Vamos voltar lá para o nosso gráfico de 30 box. Olha aí. Não deu venda ainda. Não deu, a gente permanece, certo? Lembrando que aqui eu poderia ter comprado, ó. Feito uma comprinha. A gente ainda está na mesma operação. Tá tranquilo aí. Tranquilo. Já poderia ter feito várias operações aí, pessoal. Às vezes a gente fica conversando e acaba que não. Mas é isso, é bom que a gente tem tranquilidade, certo? A operação tá dando certo, a gente mantém ela. Fica tranquilo. Se ele voltar, como eu falei, se ele voltar aqui para baixo, ele vai dar venda, a gente entra vendido. Certo? Pessoal, o candle das 10 aí, certo? Normalmente ele dá uma esticadazinha para cima, né? Ele abriu puxando para cima. Vamos ver se ele fecha esse candle aí, certo? Normalmente o candle das 10 ele dá uma esticadinha para cima. Vamos ver. Deixa eu ver o 60 como que tá ele. Olha aí, abriu testando um pouco para baixo, beliscou só para cima. Vamos ver o que é que ele vai fazer aí. Certo? Nosso indicador aqui está indicando alta ainda. Certo, pessoal? Provável que ele ainda rompa aí essa máxima. Beleza? Enquanto ele não fizer movimento de... ele não confirmar retorno aí, a gente mantém na operação. Certo? Mesmo que a gente devolva alguns tostões aí, a gente tá o tempo todo batendo nesses 200 aí, ó. Mesmo que a gente devolva alguma coisa aí para baixo, mas a gente mantém nela.
certo? Tudo indica que ele pode fazer realmente esse retorno aí agora. Tranquilo? Ele tá violinando esse ponto aqui, ó. Certo? Esse candle aqui, deixa eu botar aqui ó, numeração aqui. Ele tava esse 7, ele violinou a máxima desse, a máxima do 7 violinou a máxima do 3 aqui, tá certo? Que seria um ponto de pivô. Tranquilo, meus amados? Seria um pivôzinho aí, ó. Olha aí, tá dando uma tungada para baixo aí. Certo? Como eu falei, se esse candle fechar aqui, a gente entra vendido, certo? Provavelmente ele dá um teste mais para cima se ele fechar aí. Mas aí a gente já entra aqui, certo? E se ele subir, a gente faz uma vendinha lá. Só se ele ficar vermelho aí, certo? Não é o candle, é o indicador. Tranquilo? Não é o candle, pessoal, é o indicador. Ficando vermelho, a gente entra vendido. Lembrando que ele já deu aqui pra gente, ó, desde o início da compra, olha só, certo? 1.600 pontos que ele alcançou só nessa pernada aí. Me diz aí, pessoal, um indicador, um price action, uma regra, um setup que dá essa quantidade de pontos aí direto. Hein? Fala aí, olha aqui, ó. Novamente, ó, nessa pernada aqui, só de um pullback, ó. 580 pontos. Vendo? Vamos ficar aqui aguardando aqui, ver qual é a decisão desse candle aqui, certo? Se ele fechar para cima, ele continua e testa esse ponto aqui, certo? Senão ele já dá uma esticada aqui para baixo. E dando venda, a gente entra vendido. Dando venda aí, a gente já entra vendido. Então assim, meus amados, para quem tem uma meta de 100 reais, colocou, não, eu vou ganhar 100 reais por dia. Tá aí, ó, já ganhou 100, já ganhou 200, né, já dobrou a meta. Eu quero uma meta de 200 reais por dia. Tranquilo, já chegou nela. Entendeu, meus amados? É isso aí. Aí eu pergunto, qual é a meta de vocês? Entende? Poderia eu fazer essa operação aqui e já ter saído com 200 reais? Tranquilo. Se eu tô com 50 reais, eu já alcancei aqui 2.000 reais. 2.000 reais. Certo? Se eu tô com 100, se eu entro com 100 contratos aqui, eu já alcançaria a minha meta aqui de 4.000 reais. Vocês entenderam qual é a diferença de uma coisa para outra? Então assim, às vezes essa é a questão da coisa. Quanto a gente está investindo e quanto a gente tem de retorno. Vocês entenderam? Então aqui eu estou investindo, eu investi aqui 5 contratos, certo? E de imediato eu já peguei um retorno vamos olhar aqui o candle. Se ele fechar aqui para baixo, a gente já entra vendido, viu, pessoal? Só se ele der venda ali. Vai ver se ele vai dar venda. Não deu, a gente não faz nada, tá vendo? Não deu, a gente não faz absolutamente nada. Certo? Ao contrário, eu poderia estar fazendo uma compra aqui, ó. Certo? Eu poderia estar fazendo uma comprinha aí, ó. Tranquilo? Não deu, a gente não faz nada. Vamos ver o outro, próximo. Não deu venda, a gente não entra. Vendido. Não deu venda, a gente não entra vendido. Tá certo, pessoal? A regra é essa. Ao contrário, eu poderia estar comprando aqui nesse ponto, ó. Pronto. Comprei aqui, ó. Comprei nesse ponto aí, pessoal. Vamos ver o que é que ele vai fazer com a gente aí, certo? Se ele der venda agora aqui embaixo, a gente muda o plano, certo? A gente muda o plano. Tranquilo, meus amados? Se ele der venda aí embaixo, a gente muda o plano. Se não, a gente... Esse teste aqui pra cima, ó, tá vendo? Ele paga pra gente. A gente pega aí 140 pontos. Tranquilo? É assim que funciona. Não é diferente disso, não.
É desse jeito que funciona, pessoal. E aí, Fernando, o que é que eu faço? Fico nervoso ou fico tranquilo? Fica tranquilo, pessoal. Fechou 2 candles para baixo e não deu venda, certo? Fechou 2 candles para baixo e não deu venda. A chance de esse candle aqui ele dar um retorno lá para cima é muito grande. Então a gente, sabendo disso, a gente já fez a nossa comprinha aqui. Ao invés de a gente fazer a venda aqui, ó, como não deu venda, a gente fez compra. Vocês entenderam como é que é o negócio? É assim que funciona. E aí a gente aguarda agora ele pagar a gente ali em cima. Certo? A gente aguarda agora ele pagar ali. E a gente fica mais feliz ainda, né, pessoal? Por quê? Porque a gente aumenta agora o nosso capital aqui, ó. Tá vendo? Como que é o negócio? É assim que funciona. Aí a gente sai com 140 pontos, que corresponde a R$140. Tranquilo? Com 5 contratos. É assim que é. Fernando, se ele não subir aí, o que é que a gente faz? Dando venda, a gente entra vendido. Tranquilo? Dando venda aí, a gente entra vendido. Deixa eu ver quanto estamos aqui. Com quantos estamos? 6 contratos. O que a gente faz aqui? A gente coloca 12, certo? Já no gatilho aí, ó. Se ele descer, a gente já desce com ele. Entendeu, pessoal? Se ele descer, a gente já desce com ele aí junto, certo? Caso contrário, a gente aguarda aí. É isso aí, pessoal. Ele tá provocando a gente aí, né, pra vir pra baixo. Mas vamos aguardar aí. Foi lá pertinho e não entregou lá o leite pra gente, né? Olha aí, ó. Certo? Foi pertinho lá e não pagou pra gente. A nossa margem tá ali, certo? Deixa eu transferir pra ponta aqui que deixa a gente mais tranquilo. Vamos ver se ele vai fechar isso pra baixo aí, né? Tem tudo pra fechar isso pra baixo e dar venda ali, pessoal. Certo? Aí a gente aguarda, fica tranquilo, tranquilo. Porque se ele não fechar pra baixo aí, ele vai lá pra cima agora, tá vendo, pessoal? Ó como ele tá dando tungada aí o tempo todo pra gente. Ó. Vocês entenderam? Então são pontos de decisões que a gente fica, né? Ó. A gente, em vez de a gente vender aqui, a gente compra. Agora se ele passar daqui e der venda aqui, a gente sai da operação. Reverte a operação aí. Tranquilo? A gente investe, reveste não, a gente investe. A gente fez agora reverteu a operação. Agora inverter é diferente. Inverteu, a gente aumentou a mão aqui na compra, não foi, pessoal? Vocês entenderam como que é o negócio? Aqui, se eu quisesse, eu poderia até esticar um pouquinho mais para cima, mas a gente vai manter o padrão original, certo? Manter o padrão original aí da operação, certo? Ele testou aqui embaixo, ó, quase que fechou, não fechou, certo? Já deu mais uma beliscada aqui para cima, acendeu o verde, né? Vamos ver se ele continua aqui, é o que nós queremos, né? O indicador, ele está indicando isso, né? Que ele está indo, ele vai fazer esse pullback mais aí para cima. Tranquilo, pessoal? Então a gente segue ele.
Beleza? Qualquer decisão é a partir do nosso indicador aqui. Tranquilo? Esse candle era para ter fechado vermelho, né? Como a gente programou aqui. Programou não, se ficou em alerta aqui, certo? Como ele não fechou, não foi o que nós fizemos uma compra ali. Tranquilo? Essa compra aqui já aconteceu, certo? Já deu aqui 40, já deu muito mais de 40 pontos, né? Do nosso aqui, ó. Tá vendo? E é isso aí, a gente aguarda, entendeu? Só que nesse ponto daí, o que é que a gente faz? Se ele fechar aí para baixo e der venda, a gente entra vendido. Beleza?